Olá pessoal, tudo bem? O assunto desta aula é o cálculo de porcentagem. Vamos lá? Como primeiro exemplo, calcular 26% de 35. O que isso está te questionando mesmo? O seguinte, se você pegar essa quantidade de 35, que pode ser um comprimento, uma massa, um volume, uma quantia, pode ser o que for, e dividi-la em 100 partes iguais, imagina você pegando essa quantidade de 35, dividindo em 100 partes iguais e tomando 26 dessas partes. Quanto você vai tomar? Essa que é a interpretação de 26% de 35. Como é que a gente faz? Assim, olha só. Você tem que ter em mente que 26% equivale a uma fração, a 26 centésimos, a 26 sobre 100. E calcular fração de uma quantidade a gente sabe, não é verdade? Calcular 26 centésimos de 35, qual continha a gente deve realizar? É 26 centésimos vezes 35. Portanto, essa primeira continha aqui fica assim, olha, 26 centésimos vezes 35. Muito bem. 26 centésimos é 0,26. 0,26. É isso? Aqui a gente tem uma fração decimal. Para a gente transformar uma fração decimal em um número decimal, o que a gente faz? Escreve o numerador, 26, escrevi o numerador. Depois a gente deve acrescentar a vírgula de tal forma que a quantidade de casas decimais seja 2, porque a gente tem 2 zeros aqui no denominador. Lembra disso? Vamos lá. 0,26 vezes 35 vezes 35. Bom, vamos fazer essa continha. 0,26 vezes 35. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 2, 10. E 3, 13. Agora 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Vamos somar agora? Aqui vai dar 0. 3 mais 8, 11, vai 1. 1 mais 1, 2 e 7, 9. 2 casas após a vírgula, o resultado também deve conter 2 casas após a vírgula. É 9,10 ou 9,1. 9,1. Excelente aí. Então, 26% de 35 é 9,1. Bom, pessoal, você poderia estar realizando essa mesma continha, chegar no mesmo resultado, assim, trabalhando com frações. Como assim, professor? Já vou te explicar. Olha só, 26, vou até repetir a continha aqui, 26 centésimos vezes 35. Se você não se sente à vontade em trabalhar com números decimais, você pode deixar o 26 centésimos na forma de fração mesmo e realizar o produto dessas duas frações, porque no fundo aqui a gente tem um produto de duas frações, na verdade, 26 centésimos vezes 35 sobre 1. Só que antes de sair multiplicando numerador com numerador e denominador com denominador, convém procurar simplificar os termos das frações. De que maneira? Olha só, observe que o 35 e o 100 são divisíveis por 5. Então vou simplificar por 5. 35 dividido por 5 vai dar 7. O 100 dividido por 5 vai dar 20. Portanto, minha fração agora vai ser 26 20avos vezes 7. Lembrando que você só pode simplificar, dado um produto de frações. Você só pode simplificar um termo do numerador com um termo do denominador, tá bom? Tem que ter atenção nos detalhes. Bom, esse 26 20avos ainda dá para a gente simplificar por 2, né? Aqui a gente vai obter, 26 dividido por 2 vai dar 13. E o 20 dividido por 2 vai dar 10. Portanto, a gente vai obter 13 vezes 7 sobre 10, já realizando a multiplicação de frações, tá? E o 13 vezes 7, aproveitando... então o 13 vezes 7, pessoal, vai ser 91. Acredita em mim que é mais pura verdade. Não vou realizar a continha não, tá? Isso tudo sobre 10. E 91 sobre 10, a gente sabe que dividir por 10 basta deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. A vírgula está aqui à direita do 1, desloca uma casa para a esquerda, dá o quê? 9,1. Olha aí, dá a mesma coisa. Então, na hora de calcular uma porcentagem, pessoal, você que decide. Quero trabalhar na forma decimal, com números decimais. Tranquilo. Quero trabalhar na forma de fração mesmo. Tranquilo. Tudo bem?
Mais um exemplo para clarear as ideias. 30% de 42. O que significa mesmo? Se você pegar essa quantidade de 42, dividir em 100 partes iguais e tomar 30 dessas partes, quanto você vai tomar? Então tá, vamos lá. Qual é a continha que eu devo realizar? Eu devo realizar essa continha aqui, ó, 30 centésimos vezes 42. Inicialmente, vamos transformar esse 30 centésimos em número decimal. O 30 centésimos é o 0,30 ou 0,3, é a mesma coisa. 0,3, 0,30, 0,300, 0,300, tudo é a mesma coisa, tá? Então, 0,3 vezes 42. Vamos lá, realizar essa continha aqui, ó. 42 vezes 0,3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. Então, isso vai ser igual a 12,6. Beleza, olha aí. 30% de 42 é 12,6. Bom, agora vamos fazer também na forma de fração, né? Vamos fazer também na forma de fração. Sem transformar essa fração em número decimal. Então, vou repetir a continha aqui, ó. 30 centésimos vezes 42. Quanto é que vai dar isso? Olha só, olha só. Esse zero aqui do 30 com o zero do 100, você pode simplificar. Pode cortar. No fundo, o que você está fazendo é dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 10. Quando você faz esses cortes, você está simplificando por 10. Então, vai sobrar 3 décimos vezes 42. Excelente. Aí você poderia estar me perguntando, mas professor, e agora? Nós vamos simplificar esse 42 com 10? Pode, sem problema nenhum. Mas eu particularmente não gosto porque se eu tenho uma fração com denominador 10 ou denominador 100, na hora de eu realizar a divisão fica fácil. Porque dividir por 10 por 100 é bem tranquilo. É por isso que eu não vou simplificar esse 42 com esse 10. Eu vou deixar assim mesmo e já realizar a multiplicação de frações. Ó, 3 vezes 42 vai dar os 126 sobre 10 vezes 1, 10. Olha aí, ó, dividir por 10, o que eu devo fazer mesmo? Deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Lembrando que a vírgula está aqui, ó, à direita do 6. Desloca uma casa para a esquerda, 12,6. Então, conforme você está observando, dá o mesmo valor. Você que decide. Quero trabalhar com fração, com número decimal. Tranquilo? Vamos lá. Próximo exemplo, um pouquinho diferente. Calcule o valor de x em cada caso. No item A, 40% de x é igual a 28. Atenção que o problema não está pedindo para a gente calcular 40% de 28. Não é isso, não. Não é calcular 40% de 28. O que ele está dizendo para a gente? Que existe um valor que ele está chamando de x, tal que 40% desse valor está dando 28. Qual é esse valor? Tudo bem? Então vamos ver como é que a gente faz essa continha aqui, ó. 40% de x, como é que a gente calcula? É o 40 sobre 100, 40 sobre 100, vezes x. Isso tem que ser igual a 28. Não vai se perder, não. 40% de x equivale a 40 centésimos vezes x. Isso tem que ser igual a 28. Observe que a fração 40 centésimos dá para a gente simplificar por 20, né? Então, simplificando por 20, aqui você vai obter 2 e aqui você vai obter 5. Dessa forma, a gente tem 2 quintos de x, que é o mesmo que 2x sobre 5, igual a 28. Se 2x sobre 5 é igual a 28, significa que 2x é o 5 vezes 28. Bem devagarzinho, com todos os detalhes, para que todos acompanhem. Tá? Então, 2x é igual a 5 vezes 28, vai dar 140. Se 2x é igual a 140, o x é 140 dividido por 2. E 140 dividido por 2 vai dar 70, né? 70, pronto. Agora vamos interpretar esse resultado. O que é o 70, pessoal? O que é o 70? 70 é o valor tal que 40% dele é 28.
calcule. Experimenta calcular 40% de 70 e aí você vai constatar que vai achar 28. Tudo bem? Mais um exemplo. Ainda nessa linha de raciocínio. 25% de x é igual a 90, ou seja, qual é o valor x, tal que 25% dele é 90. Bom, vamos lá. O que é o 25% de x? É 25 centésimos vezes x. Isso tem que ser igual a 90. A fração 25 centésimos dá para a gente simplificar por 25, né? Então, 25 dividido por 25 vai dar 1, e o 100 dividido por 25 vai dar 4. Dessa forma, a gente vai obter 1/4 de x ou x sobre 4. Isso tem que ser igual a 90. Se x sobre 4 é igual a 90, significa que o x é 4 vezes 90. E 4 vezes 90 dá 360. 360. Maravilha, não é verdade? Então, qual a interpretação desse resultado? O que é o 360? 360 é o valor tal que 25% dele dá 90. Calcule aí novamente para você ver. Vamos lá. Mais um exemplo. 3,6 é x% de 72. Também o problema um pouquinho diferente desses que a gente fez anteriormente. Então, esse aqui está dizendo para a gente que quando você calcular x% de 72, você obtém 3,6. Qual é o valor de x? É diferente dos outros que a gente fez, tá? Prestou atenção? Quando a gente calcular x% de 72, a gente obtém 3,6. Qual é o valor de x? Bom, então vamos armar a conta. Como é que a gente calcula x% de 72? É x sobre 100, vezes 72. Isso tem que ser igual a 3,6. Excelente. Bom, já vamos realizar a multiplicação de frações aqui, ó. X vezes 72 vai dar 72x sobre 100 vezes 1, 100. Isso tem que ser igual a 3,6. Aí esse 100 que está dividindo no primeiro membro, vai para o segundo membro multiplicando. 72x é igual a 100 vezes o 3,6. E 100 vezes 3,6, isso dá 360, né? 72x é igual a 360. Lembrando que multiplicar por 100 equivale a deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Então, deslocando a vírgula 2 casas para a direita, aqui você obtém o 360. Portanto, o x vai ser 360 dividido por 72. E 360 dividido por 72 vai dar 5. Qual é a interpretação desse resultado? O que é esse 5? O 5 é tal que 5% de 72 é 3,6. Tudo bem? Vamos lá. Mais um problema ainda nessa linha de raciocínio. 21,6 é x% de 120. Determinar x. Então, x% de 120 equivale a quê, pessoal? A x sobre 100. X sobre 100 vezes 120. Isso tem que ser igual a 21,6. Bom, vamos realizar essa multiplicação de frações aqui. Ó. X vezes 120 é 120x sobre 100 vezes 1, 100. Igual a 21,6. Esse 100 que está dividindo, vou passar multiplicando. Aí a gente vai obter 120x é igual. Multiplicar o 21,6 por 100 equivale a deslocar a vírgula 2 casas para a direita, né? Então vai ficar o quê? 2.160. 2.160 é o 100 vezes 21,6. E então o x vai ser 2.160 dividido por 120. E 2.160 dividido por 120, isso vai dar 18. Tá? Vou ganhar um tempo e já vou colocar o resultado final aqui, tá?
x é 18. Mas acredita em mim que é a mais pura verdade. O 2.160 dividido por 120 dá o 18. Então, qual a interpretação? 18% de 120 dá 21,6. Vamos lá. Agora, último slide aqui para a gente finalizar essa aula. Está pedindo para a gente calcular 100% de uma quantidade x qualquer. Calcule 100% de uma quantidade x qualquer. Então tá, pessoal. Como é que a gente calcula 100% de uma quantidade? É 100 sobre 100 vezes essa quantidade. Nessa a linha de raciocínio que a gente está trabalhando. 15% de uma quantidade é 15 sobre 100 vezes essa quantidade. 70% de uma quantidade é 70 sobre 100 vezes essa quantidade. 100% de uma quantidade é 100 sobre 100 vezes essa quantidade. Não é verdade? Agora observe você que o 100 dividido por 100 dá 1. Então a gente vai ter aqui 1 vezes x. E 1 vezes x dá x. Ó, que bacana! 100% de uma quantidade x qualquer é a própria quantidade. Então, se de agora em diante, se pedir para você calcular 100% de 50, dá 50. 100% de 200, dá 200. 100% de 1, dá 1. Entendeu? O 100% equivale ao todo. 100% de uma quantidade é essa própria quantidade. Tudo bem? Nós vamos ver na próxima aula. Uma mercadoria que custava R$100, teve um aumento... R$100 não. Uma mercadoria que custava R$10, por exemplo, teve um aumento de 100%. Então, o valor dele dobrou, né? O valor foi para 20, porque se teve um aumento de 100%, 100% de 10 é o próprio 10. Então, a mercadoria foi para R$20. Tudo bem? Na próxima aula nós vamos trabalhar mais isso. Agora, item B, 50% de x. Como é que a gente calcula? 50 centésimos vezes x. Observe que a fração 50 centésimos dá para a gente simplificar por 50, né? 50 dividido por 50 vai dar 1 sobre 100 dividido por 50 vai dar 2, ainda vezes x. 1 meio de x é x sobre 2. X sobre 2. Realizando aqui a multiplicação de frações, né? Ó, 1 vezes x dá x, 2 vezes 1 dá 2. Então, 50% de x é x sobre 2. O que esse exemplo vem mostrar para a gente? Que 50% de uma quantidade é a metade dessa quantidade. Então, você não precisa se preocupar em fazer essa continha mais. Por exemplo, 50% de 60 é 30. 50% de 300 é 150. 50% de 1.000 é 500. Tudo bem, pessoal? Então, duas informações aí já importantíssimas. 100% de uma quantidade é a própria quantidade, 50% de uma quantidade é a metade dessa quantidade. E o último item aqui, 25% de x, ou seja, 25 centésimos vezes x. Observe que dá para a gente simplificar o 25 centésimos por 25, né? 25 dividido por 25 vai dar 1 sobre 100 dividido por 25 vai dar 4. Então, 1/4 de x. E esse x está sobre 1, não é verdade? Então, realizando a multiplicação de frações aqui, o que a gente vai obter? 1 vezes x dá x, sobre 4 vezes 1, 4. Opa! 25% de x é x sobre 4. Ou seja, 25% de uma quantidade é a 4ª parte dessa quantidade. Bacana isso aí. Por exemplo, 25% de 200 é a 4ª parte de 200, que é 50. 25% de 12 é a 4ª parte de 12, que é 3. Tudo bem, pessoal? Cálculo de porcentagem.